Você já ouviu falar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento? São condições que podem influenciar o desenvolvimento de uma pessoa desde a infância, influenciando na vida social, acadêmica e até mesmo profissional. Eu sou a Sara, estudante de psicologia, e hoje vamos descomplicar esse tema baseado no DSM-5-TR. O DSM-5 é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. É nele que psicólogos e psiquiatras se baseiam para dar o diagnóstico de uma pessoa. De acordo com ele, para ser um transtorno do neurodesenvolvimento, tem que ter três coisas. A primeira delas é que tem que causar algum prejuízo. A segunda é que é do neurodesenvolvimento, ou seja, são questões neurológicas, não é brincadeira, não é fingimento. E a terceira é que é do desenvolvimento, ou seja, tem que ter início no período do desenvolvimento, geralmente antes da criança ingressar na escola. Então não existe surgir do nada na fase adulta. Esses transtornos afetam áreas importantes, como aprendizado, funções executivas, habilidades sociais e até mesmo inteligência. É por isso que quanto antes a pessoa receber o diagnóstico, melhor, para que ela consiga receber o suporte adequado. Eles variam muito. Alguns podem causar dificuldades específicas, como na leitura ou na matemática. Outros podem impactar globalmente, afetando a inteligência ou habilidades sociais. Além disso, é muito comum que esses transtornos apareçam juntos. Um exemplo disso é uma pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, também tenha TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Os transtornos do neurodesenvolvimento são divididos em categorias, e agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira são os transtornos do desenvolvimento intelectual, que são caracterizados por dificuldades significativas no funcionamento intelectual e adaptativo, afetando a vida diária e a autonomia dessas pessoas. A segunda são os transtornos da comunicação. Nessa categoria temos o transtorno da fala, o transtorno da linguagem e o transtorno da comunicação social. Esses afetam como nos comunicamos verbal ou não verbalmente. E o terceiro é o transtorno do espectro autista, caracterizado por dificuldades na comunicação e na interação social e comportamentos restritos e repetitivos, podendo também ser interesses ou atividades. Donald Gray Trippett é conhecido como o caso 1 do autismo. Ele foi a primeira pessoa a receber o diagnóstico oficial desse transtorno. Isso aconteceu em 1942 e foi o Dr. Leo Kanner que o diagnosticou. O quarto é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. O TDAH é caracterizado por desatenção, desorganização, hiperatividade, impulsividade que afetam no dia a dia da pessoa. Mas quando falamos de TDAH, falamos de três subtipos. A apresentação desatenta é quando a pessoa é mais desatenta e ela não tem a hiperatividade, impulsividade. Assim como quando falamos da apresentação hiperativa impulsiva, a pessoa não vai ter a desatenção. Já na apresentação combinada, ela vai ter a desatenção e a hiperatividade e impulsividade. O primeiro caso de TDAH foi registrado em 1902 pelo pediatra George Still. O quinto são os transtornos específicos da aprendizagem. Esses são caracterizados por dificuldades específicas, seja na matemática, na leitura ou na escrita. Isso independe do nível de inteligência da pessoa. O primeiro caso descrito de dislexia foi em 1896. Era de um jovem chamado Percy. Ele era brilhante em todas as áreas, exceto na leitura. Os sextos são os transtornos motores. Aqui estão inclusos o transtorno do desenvolvimento da coordenação e os tiques motores ou vocais, como o transtorno de Tourette. O primeiro relato de Tourette foi feito em 1825. Ela era marquesa de Dampierre. Ela apresentava tiques corporais desde os 7 anos de idade. Além disso, ela tinha um quadro estereotipado de emitir palavras obscenas em público. Em sétimo lugar e por último, temos outros transtornos do neurodesenvolvimento. Essa categoria inclui condições
que não se enquadram em nenhum dos outros transtornos, mas que ainda afetam habilidades essenciais durante a infância. Lembrando que estamos falando de forma rasa desses transtornos. Eles envolvem muito mais do que está sendo falado. Estamos dando apenas uma passada por cima. Nos próximos vídeos nos aprofundaremos mais. O diagnóstico desses transtornos é complexo. Ele requer uma avaliação cuidadosa do histórico da pessoa e a manifestação desses sintomas em diferentes contextos. O diagnóstico não é um rótulo, mas sim o início do caminho de cuidado. Muitas das condições podem ser acompanhadas de terapia, adaptações e apoio da família e da escola. A neurodiversidade pode ser uma fonte de pensamento inovador e criativo. Muitas pessoas neurodivergentes conseguiram solucionar problemas de forma muito criativa, que ninguém mais via da mesma forma. A neurodiversidade não é uma doença, é importante lembrar. Além disso, cada pessoa neurodivergente é diferente da outra. Não podemos colocar todo mundo dentro do mesmo saquinho. Assim como pessoas típicas também não são iguais umas às outras. E lembrando que a neurodiversidade também sempre existiu. E aí, ficou mais claro o que são os transtornos do neurodesenvolvimento? Lembre-se, essas condições têm um impacto significativo na vida da pessoa, mas com suporte adequado é possível criar estratégias para melhor lidar com elas. Se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, compartilhe e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!